Unidade. Vocês acreditam que a unidade é algo importante para nós e para a igreja? Não só algo importante, como algo crucial. É importante que a igreja esteja e permaneça unida. Amós 3,3 diz assim para nós. Amós 3,3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Só uma pergunta. Andarão dois juntos, se não estiverem de comum acordo? Dá para fazer, irmão? Sim ou não? É muito difícil. Porque se eles não têm o mesmo pensamento, se eles não têm a mesma visão, como que eles vão andar junto, lado a lado, se eles não têm o mesmo pensamento? Por isso que a palavra de Deus diz para nós que luz e trevas não andam junto, né? Uma coisa, aprenda: você que é solteiro não deve procurar um não cristão para casar. Agora, se você não era cristão e se converteu, a palavra de Deus diz que você tem que permanecer no seu casamento, amém? Isso é diferente. Então, pode sentar no seu lugar, nós vamos orar, amém? Põe a mão no seu coração aí. Feche seus olhos, irmão, vamos orar. Pai, oramos pela Tua palavra, Tua poderosa palavra, que ela fale aos nossos corações, gera em nós, Pai, um sentimento de unidade nos nossos corações, que possamos como igreja ter uma mesma visão, um mesmo propósito, andar na mesma direção. Nos abençoe, Pai, seja o Senhor a liga dessa unidade. Abençoa, Deus, as nossas células, as nossas igrejas, e nos dê, Pai, a direção nessa noite pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: Amós, andarão dois juntos se não tiver de comum acordo. Não é algo impossível, mas não dá certo, irmão. Como você vai conseguir andar com uma pessoa que tem uma visão totalmente diferente da sua? Não vai dar certo. Cedo ou tarde, cada um vai querer trilhar um caminho diferente. E porque cada um quer trilhar um caminho diferente, a unidade que deveria existir deixa de existir para se tornar uma divisão e não mais a unidade que vem do Senhor. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 17, João é rapidinho para vocês acharem, vamos lá comigo lá. João 17, Jesus faz a oração sacerdotal. Como diria o pastor Wilson, sacerdotal, amém? Lá em João 17, no versículo de número 20, amém? Alguns irmãos, a maioria aí já conhece. João 17, 20. A oração sacerdotal de Jesus é a seguinte: 17, 20. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Essa é a oração de Jesus, que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Ontem nós tivemos a aula de CLE, nós falamos a respeito da Trindade. Falamos sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus. Falamos a respeito da Trindade, que tem Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são três distintos, mas ao mesmo tempo eles são um só. Jesus diz assim: eu quero que eles sejam um, assim como nós o somos. Nós somos um. Verso de número 23, ele diz assim: que eles, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes
Amém? Unidade, irmãos, não é algo que nasce pronto. Não é algo simples e nem algo fácil. Mas unidade é algo que precisa ser crescida, exercida, trabalhada. Sabe por quê? Porque, já ouviu aquela frase que diz assim: cada cabeça uma sentença, cada cabeça um mundo? E as pessoas, elas pensam de forma diferente. E o que pode acontecer nisso é gerar divisão. Mas o nosso trabalho como igreja é nos aperfeiçoar na unidade. Eu louvo a Deus aqui pela liderança da igreja que hoje nós temos. Que a liderança que nós temos hoje como igreja é uma liderança unida. Nós vamos nos aperfeiçoando. Nós somos perfeitos? Longe disso. Só que nós temos o mesmo pensamento. Nós temos uma mesma visão. E o que nós fazemos dia após dia é trabalhar para que a unidade de Deus se represente. Porque Jesus disse assim, presta atenção: nós devemos ser um. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Imagina, irmão, a igreja é a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, o exército do Senhor, o reino de Deus. Já pensou esse reino todo dividido? Cada um faz uma coisa, cada um trabalha de uma forma diferente. E Jesus diz assim: para que o mundo creia que tu me enviaste, que nós sejamos um. E quando nós exercemos a unidade, nós mostramos para o mundo que Cristo foi enviado a nós. Amém? Agora, pega a sua Bíblia aí e vai lá em Gênesis, no capítulo de número 11. Gênesis 11. Um texto que fala muito a respeito de unidade para nós. Gênesis 11 é moleza, né, irmão? Ajuda nós aí, né? Espera aí que o pastor manda vocês lerem, ele não abriu ainda. Deixa eu achar aqui. Pronto, Gênesis 11. Glória a Deus. 11, versículo de número 1. Gênesis 11, 1. Então aqui, antes disso vai contar a história de Noé. Tem uma pausa, vem essa história. Capítulo 12, começa a história de Abraão. Mas o que tem nesse capítulo de número 11? Que dá essa pausa de Noé, pausazinha, a gente chega lá em Abraão. Gênesis 11, versículo de número 1, diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma só maneira de... Olha que coisa linda, irmão. Na terra só existia uma linguagem. Na terra só existia uma maneira de falar. Vamos lá. Misericórdia. Aleluia. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Desceram e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemos bem, tijolos que sirvam-lhes de pedra e betume de argamassa. E eles disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo o topo chegue até o céu, e nos tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram, e disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. E diz que depois Deus vai lá, confunde a língua do povo, e eles não conseguem mais terminar a obra. Agora, por que eu estou lendo esse texto? Quando
O Senhor Jesus vê, a Trindade vê, que ele diz assim: vinde, desçamos, olhemos. Ele não está indo só, eles vão observar. E eles vê algo naquele povo. O povo era um. O povo falava a mesma linguagem. E ele diz assim: nada consegue impedir eles. Tudo que eles quiserem fazer, eles vão fazer. E o que eles queriam fazer? Nós vamos fazer uma cidade, uma torre cujo topo chegue no céu. E que o nosso nome seja conhecido, que o nosso nome seja celebrado. Era tudo que eles queriam. Eles queriam glorificar o nome de Deus? Não. Eles queriam glorificar o seu próprio nome. E quando o Senhor diz assim: nada vai poder impedir, nada na terra, porque Ele vem lá e Ele impede tudo aquilo. Agora pensa, quando existe unidade, até o mal consegue prosperar, até as coisas erradas conseguem funcionar, porque na unidade há poder. Você vê que um exemplo de unidade, que fica bem fácil para nós, vê o trabalho das formigas. Cada um ali tem a sua função, elas trabalham na mesma direção, fazendo a mesma coisa, em prol dela mesma, não em prol do formigueiro todo. Vamos tudo trabalhar. E quando tem aquela coisinha gigante, você fala: como que uma formiga vai pegar um negócio desse? Aí daqui a pouco juntam as 15 formigas e arrasta o negócio. Já viu um negócio desse? Por quê? Deve ser uma formiga falando: isso aqui é muito grande para eu carregar. Para você, aí se juntar todas nós aqui, nós carrega. Porque a visão não importa no que você está se unindo. A unidade, ela tem poder. Aqui era a unidade para o que era mal. Agora imagine a unidade para aquilo que é bom. Se Deus não vai nos abençoar, se Deus não vai nos ajudar, a graça de Deus vai ser sobre as nossas vidas, porque é na direção certa que nós estamos, não querendo engrandecer o nosso nome, mas glorificar o nome dEle, engrandecer o nome dEle, fazer o nome dEle conhecido, fazer o nome dEle célebre. É isso que nós queremos. Esse povo não queria isso, por isso que Deus vai lá e confunde a língua deles. Falou: não, isso aí não. Deus vai lá e separa aquele povo. Mas que Deus em nós gera essa unidade. Lá em 1 Coríntios, vai lá comigo, 1 Coríntios, 1 aos Coríntios, no capítulo de número 1, 1 Coríntios 1, glória a Deus. Você achou aí 1 Coríntios? Esse texto é o qual nós vamos trabalhar hoje. Esses outros que eu falei é só uma introdução para isso. 1 aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 10. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma, e que não haja entre vós, antes sejais inteiramente na mesma disposição mental e no mesmo. O apóstolo Paulo, ele está quase implorando, pelo amor de Deus. Ele diz assim: eu rogo, eu peço. Ele está quase falando assim: eu imploro para vocês. Ele diz o quê? Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, falem a mesma coisa, que não tenha divisão no meio de vocês, antes vocês sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aqui nós vamos destacar 3 coisas: falar a mesma coisa, a mesma disposição mental e o mesmo parecer. E obviamente que para isso não pode haver divisões. Existem divisões no meio da igreja do Senhor?
Quando existe, eu sou o primeiro a tentar resolver. Porque onde há divisão, a igreja não cresce, não prospera, não avança. É necessário que seja resolvido. A igreja de Coríntios era uma igreja complicada, era uma igreja difícil. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: eu rogo, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, falem a mesma coisa, que não tenha divisão no meio de vocês. O apóstolo Paulo queria que as desavenças na igreja fossem resolvidas, para que a igreja pudesse avançar e crescer na graça do nosso Senhor Jesus. Agora, para isso, é necessário que todos nós falemos a mesma coisa. Um exemplo para nós estamos durante uma campanha aqui, amém? Amém. Nós estamos falando sobre juntar o rebanho. E durante 20 dias nós estamos falando sobre juntar o rebanho. Se nós estamos falando disso durante 20 dias, a igreja tem que falar disso durante 20 dias. A coisa funciona e a coisa dá certo quando todos falam a mesma coisa. Agora, se um está falando aí, vamos falar de juntar o rebanho. Aí o outro está falando, meu esporte perdeu de novo. Ele já saiu, já está em outro lugar. O camarada já está pensando em outras coisas, está pensando em passear, está pensando em sair, está pensando em outra campanha de uma outra igreja que ele ouviu no rádio. Se ele não tiver a mesma forma de falar que a igreja tem falado, o negócio não avança. Todos precisam falar a mesma coisa. O que nós devemos falar? Sobre juntar o rebanho, nada mais. Nada mais é a nossa fala. Nada mais nós devemos trabalhar, nada mais nós devemos conversar. O foco da nossa fala hoje é esse: é juntar o rebanho, é trazer o perdido, é juntar o rebanho perdido dentro da própria igreja, gerar uma unidade, uma amálgama, se unir. É isso que nós queremos. Agora, para isso, irmão, um está falando X, o outro está falando Y e o outro está entendendo Z. Vai dar certo? Um fala X, o outro fala Y e o outro entende Z. Não funciona. Funciona quando todos falam a mesma coisa. Agora pensa você na sua célula. Todos estão falando de juntar o rebanho? Todos estão falando a mesma coisa? Se não são todos falando a mesma coisa, o negócio não vai andar como poderia andar. Porque se todos falarem a mesma coisa, imagina só, irmão, não vou falar da igreja toda, que a igreja toda talvez seja algo mais amplo de se tratar. Agora pense você em uma célula, só uma célula. Todos estão falando sobre juntar o rebanho. Todos estão falando sobre a oração que acontece pela manhã e que acontece pela noite. Todos estão falando do jejum, seja como está sendo fácil, difícil, o que eu deixei de comer, o que eu não deixei de comer. Se todos estão falando daquelas pessoas no cartão, fiz uma visita, mandei uma mensagem. Se todos falam a mesma coisa, você acha que o resultado vai ser qual? O resultado vai ser positivo, não tem como ser outro. Agora, por que muitas vezes não é? Porque não falam a mesma coisa. Eu estou falando de X aqui, eu estou lá falando X, mas os outros estão falando Y. E os outros estão entendendo Z lá, nem nada a ver com a história. Por isso, o propósito de Deus é que nós, como igreja do Senhor, você como liderança na casa de Deus, consiga gerar isso no seu povo, que todos falem a mesma coisa. Você vê que lá em Babel, irmão, Babel, a torre de Babel que o povo está construindo, eles tinham só uma linguagem, eles tinham só um modo de falar. Por isso que o negócio funcionava. Para ruim, mas funcionava. E o Senhor fala, nada vai impedir eles. Se eles quiserem fazer uma torre cujo topo vai tocar no céu, eles vão fazer. Nada vai conseguir impedir eles. Nada terreno.
mas eu posso, porque eles querem engrandecer o seu nome. Agora nós, irmãos, temos que entender que como igreja do Senhor, nós é quem temos que gerar isso. Lembra, irmãos? Unidade não vem pronto. Unidade é algo que precisa ser trabalhado. É algo que precisa ser exercitado. Não nasce, irmão. Você acha que chegou ali uma célula, juntou o povo, pronto, está todo mundo unido, falando a mesma coisa, pensando tudo igual. Não vai acontecer. Agora, para que isso aconteça, é necessário gerar essa unidade, trabalhar essa unidade, estando junto, estando próximo. Então a primeira coisa é isso, é falar a mesma coisa. A segunda é ter a mesma disposição mental. Mesma disposição, falar a mesma coisa e agora ter a mesma disposição mental. Agora, o que seria essa disposição mental? Dá um exemplo para vocês de uma diferença entre união e unidade. Pensa só, um saco, você pega aquele saco de 50 quilos e coloca um monte de batata lá dentro. Como que elas estão, essas batatas? Elas estão juntas. Ali tem uma união, está todo mundo no mesmo lugar. Agora passou aquele estilete assim, ó, na ladeira. O que aconteceu com aquele monte de batata? É cada um para um lado, filho. Cada um para a sua direção. Agora pensa só na unidade que é gerada primeiro no coração de Deus e precisa ser trabalhado por nós. É você pegar essas batatas, colocarem todas elas lá no fogo. Oh, glória! Todas elas vão ser tratadas pelo Espírito. A batata, ela não é dura, né? Quando você coloca ela no fogo, como que ela começa a ficar? Ela não molha, vai. Ela vai começando a ficar mais quebrantada. Aí você pega aquelas batatas, você arranca aquelas cascas que ela vai trazendo. As cascas onde fica, às vezes, muito da sujeira. Tira, arranca aquelas cascas. E pega essas batatas, coloca elas tudo junto e começa a amassar. Quebrar elas. Quebrantar elas. E depois pega aquelas batatas lá e junta tudo e faz um purê, irmão. Dá para separar depois? Não, essa batata aqui era essa daqui. Não, essa daqui isso acabou, filho. Não tem mais eu, você. É nós. Somos nós. Não é mais eu, não é mais você. Agora é nós. Estava falando para o Bruno aqui. Hoje, assim que eu saí para trabalhar, mandei a mensagem para o pastor Cícero. Falei, eu estou indo lá trabalhar, boa viagem. Eu não sei a hora que eu vou chegar hoje, viu? Você fica preparado, você vai pregar hoje. Ele falou, tá certo. Aí quando eu estou saindo de Boa Viagem, era 5 horas da tarde. Aí ele mandou mensagem, falou, pastor, tá cheio de cliente aqui, você acha que o senhor vai chegar na hora? Falei, vou chegar na hora eu vou chegar na hora. E cheguei aqui, era 7h27. Já cheguei, já pouco treino, na hora pegou você. Aí depois eu lembrei. Agora, se fosse eu até falar, a responsabilidade não é minha não, eu sou uma batata, o Cícero é outra batata, cada um no seu barco, se vira, eu já te falei de manhã, mas não é. Não é ele, não é eu, é nós. É isso que essa mentalidade que você tem que ter, não é uma responsabilidade minha, sua, é uma responsabilidade nossa. Nós estamos juntos, amalgamados, nós somos um. Nós temos a mesma disposição mental, o mesmo parecer. É assim que nós devemos andar, é assim que nós devemos funcionar. A gente pensa de uma forma, mas eu sei que essa forma é a mesma que é pensado conosco. Por isso, irmãos, que a gente vê cada vez mais essa unidade ser exercida, essa unidade crescer. Que da mesma forma como um se esforça, a gente sabe que o outro se esforça, que um faz para ajudar o outro, e a gente sabe que na unidade a gente pode contar um com o outro.
E na união? A gente está junto enquanto estiver no mesmo saco. Saiu do saco, ó, sei nem para onde a gente vai. Mas na unidade não. Não tem essa. Para onde vai um? Para onde vai um, vai tudo. Para onde você vai, foi todo mundo. Essa é a forma como nós devemos pensar. Essa é a forma como nós devemos ter a nossa disposição mental. É nesse caminho que eu tenho que seguir. É nessa direção que eu devo andar. Uma outra coisa, o mesmo parecer. Além de falar a mesma coisa, além de ter a mesma disposição mental, o apóstolo Paulo fala que devemos ter o mesmo parecer, ou seja, a mesma opinião. Olha aqui, irmãos, às vezes, no que é supérfluo, a gente não precisa ter a mesma opinião. Eu não vou concordar com você que o esporte é melhor, porque não é. Santa Cruz é um time do Pernambuco. Acabou a conversa. Agora, isso é o que? É opinião. Nisso a gente pode divergir, sim ou não? Sim, nisso a gente pode divergir. Você pode torcer para o seu esporte, eu posso torcer para o Santa Cruz. Agora, de resto, todo mundo tem que torcer para o Palmeiras. Ninguém pode torcer para o Corinthians. Isso aí, irmão, não é supérfluo. Isso é regra máxima aqui, viu, irmão? Agora, a gente tem que ter as mesmas opiniões. E quando eu digo as mesmas opiniões, eu não estou dizendo que a gente tem que ter a mesma opinião em relação a time de futebol, a política, a essas coisas que não vão fazer diferença. Isso aí, irmão, são coisas pequenas. Você pode ter a sua opinião, eu vou ter a minha, tudo bem. Agora, em outras coisas, irmãos, no parecer, na opinião que é segundo a palavra de Deus, nisso a gente não pode divergir. Nisso todos precisam ter a mesma opinião. Opinião segundo a palavra de Deus. Que o jovem, quando for se relacionar, tem que se relacionar em santidade. A gente tem que ter o mesmo parecer em relação ao aborto. A gente tem que ter o mesmo parecer em relação a ganhar vidas. Tem que ter a mesma opinião em relação à homossexualidade. É pecado. Que o aborto é pecado. Ah, não, mas a gente tem as opiniões diferentes. Não, isso não é opinião, sim ou não. Isso aqui é segundo a palavra de Deus. A gente não tem que andar no politicamente. Não, é que as coisas mudaram. Mas a Bíblia não mudou. A Bíblia continua a mesma. E o que a gente tem que ter é esse mesmo parecer. A minha opinião, se ela estiver segundo a palavra de Deus, a gente não tem que ficar discutindo. Agora, aprenda uma coisa, irmão. Quando a gente está falando aqui só de opinião supérflua, ninguém tem que acatar nossas opiniões. Você não tem que acatar, não, isso aqui é só minha opinião. Tudo bem, sua opinião, minha opinião, cada um vai com a sua. Agora, quando você está falando algo segundo a palavra de Deus, já não é mais a sua opinião, isso é a palavra de Deus. Ah, mas eu não concordo. Vai reclamar com Deus, meu filho. Não é comigo não tem nada a ver com isso. Você não gostou? Vai se acertar com Deus. Mas o que Ele deixou para nós foi a sua palavra. Tendo a sua palavra, é ela que nós devemos seguir. Tendo a sua palavra, é nela que nós devemos andar. Ah, pastor, mas é que às vezes eu tenho algumas opiniões diferentes. Não consigo andar junto da igreja como um purê. É aquela batatona. Sabe aquela pessoa que é toda excluída? Às vezes ela quer ser toda excluída porque ela fala, eu sou melhor que esse povo aí. Esse pessoal é todo cheio de coisa, né? Eu sou melhor que esse povo. Eu não gosto de ficar me misturando, não. Tem gente que é assim. Mas Deus nos chama a viver a unidade. A ter a humildade de falar, eu estou junto com você. Estou junto e literalmente, no caso não literalmente, mas estar junto e misturado sim, porque essa é a vontade de Deus para nós, irmãos. Caminhar dessa forma é aquilo que o Senhor quer para nós, amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.
Nós vamos orar e pedir isso ao Senhor.